Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas. O nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Começando então mais um Telas Latinas aqui no Adjuntos, podcast coletivo. Essa grande iniciativa aí que tiveram a Carolina Baumann e o Paulo Weine de produzirem esse coletivo de podcasts, né? Então nos sigam lá no Adjuntos Podcasts, no YouTube, no Spotify. Cliquem lá, deem o joinha, passem a nos acompanhar a nossa programação. O canal Adjuntos Podcast Coletivo, ele tem a produção geral do Paulo Weine e da Carolina Baumann, eles que fazem também aí as gravações, as edições, os nossos cards, enfim, as pessoas que colocam esse podcast para vocês escutarem aí. Além do Telas Latinas, a gente também tem aqui o Fio da Sina, que é apresentado pelo Santiago Neto e pelo Quindim, e o Rua da Margem, que é apresentado pelo jornalista Paulo César Teixeira. Todo esse pacote, então, fazendo parte do podcast coletivo Adjuntos, que traz aí nas quintas-feiras os novos conteúdos. Hoje a gente vai gravar com a cineclubista Silvia Cheron Santos e faço questão de dizer que a gente está gravando no dia 28 de maio, que a gente está passando por um período muito difícil, muito complicado aqui no Rio Grande do Sul. Então é importante dizer dessa data que a gente está gravando, porque ele vai ao ar no dia, está indo ao ar agora, na quinta-feira, 6 de junho. Mas a gente está gravando numa terça-feira, 28 de maio, eu aqui de Porto Alegre, a Silvia lá de Santa Maria. Vou apresentar aqui para vocês o pequeno currículo, uma mini bio da Silvia Cheron Santos, para vocês saberem um pouco mais, e aí a gente já vai entrar num assunto que é um assunto que a gente acha muito pertinente. Silvia e eu dialogamos muito para chegar a esse assunto de hoje, por isso ela é a nossa convidada aqui do Adjuntos Podcast Coletivo. Vou me repetir nesse momento muito delicado que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Bom, a Silvia é natural de Santa Maria, ela é graduada em Gestão de Turismo pela Universidade Federal de Santa Maria, pela nossa querida UFSM. Ela é pós-graduanda em Gestão Cultural, com o tema Cultura, Desenvolvimento e Mercado pelo SENAC. Ela é cineclubista, integra o Cineclube da Boca, né, que é um programa de extensão da Universidade Federal de Santa Maria. É um grande cineclube, assim, um cineclube que está fazendo uma trajetória incrível. Ela integra também a equipe da oficina de vídeo da TV Ovo, que é um pontão de cultura, que é uma referência, é um ponto cultural referência em todo o país. A TV Ovo faz um trabalho assim maravilhoso, né? São mais de 20 anos aí de atividades marcantes. A Silvia, entre os anos de 1999 e 2009, foram 10 anos que ela morou em São Paulo, onde ela atuou no mercado de eventos e na indústria da moda. Ela retorna ao Rio Grande do Sul em 2010 e desde então ela atuou também no ramo de confeitaria e ela foi executiva do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Santa Maria. Há cerca aí de 10 anos ela trabalha com organização e produção de eventos culturais e enogastronômicos. Essa palavra quase que me pegou, mas eu consegui. E na gestão executiva de projetos socioculturais. Seja bem-vinda ao nosso podcast Adjuntos, Silvia. Obrigada, Cassol. Obrigado, Adjuntos, né, pelo convite. E vamos seguir. Uma boa noite a todas e todos. Boa noite, Silvia. Olha só, eu quero falar contigo uma outra vez com mais calma sobre cineclubismo, que é uma coisa que tu milita, tu faz muito. Eu já tive várias vezes a oportunidade de ir em sessões que vocês organizam lá no Cineclube da Boca, que é uma referência hoje no Brasil, o Cineclube da Universidade Federal de Santa Maria. Mas hoje, especificamente, eu quero falar contigo porque tu foste uma das primeiras pessoas, assim, em função de tudo que está acontecendo, da enchente aqui no Rio Grande do Sul, dessa catástrofe, e há responsáveis por ela, mas isso daria um outro programa. Sim. Eu queria falar contigo sobre a questão de que nos abrigos, nos centros comunitários, enfim, aonde estão sendo abrigadas as pessoas que estão sofrendo dioturnamente com essa catástrofe, há muitas crianças. E essas crianças têm que ter um trabalho muito de afeto, um trabalho de muita escuta, um trabalho de muito carinho. E vocês aí em Santa Maria começaram a fazer um trabalho muito interessante pela TV Ovo e que depois a gente acabou também aqui, e é por isso que nós chegamos aqui, né, porque a gente criou um projeto chamado
chamado Acolhimento pelo Cinema, exatamente para exibir curtas-metragens nesses abrigos, que é o que a gente vem trabalhando, elaborando, descobrindo, né? Além de abrigos, centros culturais, já tem escolas pedindo os filmes, já tem muita gente querendo os filmes, a gente está fazendo essa curadoria juntas e juntos. Mas tu fizeste um trabalho junto com o pessoal da TV Ovo, junto com o pessoal do Cineclube Lanterninha Aurélio de Santa Maria também, mas principalmente com o pessoal da TV Ovo, que foi exibir filmes, entre eles o Leonel Pedevento, que é um dos filmes que a gente também fez a curadoria e escolheu para exibir no projeto de acolhimento pelo cinema. Eu queria que tu falasse um pouco, Silvia, dessa experiência de chegar nos abrigos e fazer essa exibição dos filmes, né? Como que se dá essa questão com as crianças, né? Como se organiza essa sessão, mas como que dá esse acolhimento, né? Que a tua experiência de cineclubista valeu muito para chegar nos abrigos e fazer esse trabalho de forma voluntária. Tá bem. Bom, primeiramente, como que a gente chegou a essa ideia, né, de levar o cinema para as crianças nos abrigos? A TV Ovo, ela tem um dos projetos que é contínuo dela, que é o Cine em Movimento, então eles sempre fazem exibições populares na rua, em praças, e a gente queria ajudar de alguma forma aqui nos abrigos em Santa Maria, e aí começamos a entrar em contato com a prefeitura, com vários locais, e assim, eles já tinham muita ajuda, voluntários, alimentos, roupas, sabe, esse tipo de ajuda já não precisava mais. Daí a gente pensou, poxa, ali quem trabalha na TV Ovo trabalha com audiovisual e oficinas para jovens, né, na periferia, e tem um monte de cineclubista ali dentro também. E daí a gente pensou, poxa, a premissa do cineclube é divertir, instruir e emancipar, né? Educar, de certa forma, através do cinema, né? Por que não levar um momento, assim, de afeto, onde as crianças se tornem, assim, os atores principais, entre aspas, né? Daquele momento ali. E tem uma experiência mais de leveza, não só do que eles, né? Porque eles estão longe de tudo, das suas casas, dos seus brinquedos, das suas coisas. Vamos levar cinema a eles. E aí a gente teve que ter um cuidado também na curadoria dos filmes, para passar uma mensagem o Leonel é um exemplo assim perfeito, porque o Leonel é incrível, porque é uma coisa de afeto, a importância do afeto e da amizade com as diferenças, né, na infância. Então são filmes nesse estilo, mostrar uma mensagem para as crianças e envolver elas naquele momento lúdico. Bom, feita a curadoria, a gente foi para os abrigos. O primeiro foi na Igreja Santa Catarina, que foi no Dia das Mães. Então foi um dia assim que teve muita atividade lá, as mães receberam muitas coisas, e aquele momento também as mães curtiram com as crianças. Então assim, legal. Lá e começamos a montar o equipamento, eles já estavam esperando, daí vinham e puxavam a gente, que horas é o cinema? Que horas é o cinema? Aí teve uma parceria com uma empresa aqui da cidade que levou carrinho de pipoca. Então assim, né, nós fomos, a experiência assim eles ficaram deitados nos colchões, né, a gente montou, lá na Igreja Santa Catarina tinha um espaço separado que a gente foi pro salão da igreja. Então assim, ver assim, eles ficaram quietinhos assistindo todos os filmes e perguntavam sobre os personagens pra gente. Um filme que tinha uma bailarina, teve uma menina que queria dançar, daí eu fui pro fundo da sala e botei ela em cima de uma mesa pra ela fazer, e ela estava imitando a personagem do filme como uma bailarina. Então, e já lá no CDM não tinha um espaço separado, assim, foi um pouco mais complicado, porque foi no meio de toda a função, enquanto eles trabalhavam e faziam triagem, teve a exposição, mas também as crianças ficaram prestando atenção nos 3 curtas, que tem que ser um momento rápido, né, porque não dá para prender as crianças muito tempo. Só para localizar quem está nos escutando, que o CDM, o Centro Desportivo Municipal de Santa Maria, é um local muito grande, assim, onde tem as grandes exposições na cidade, então ele é um local muito grande, onde está o maior número de abrigados, né, de desabrigados lá de Santa Maria, estão sendo abrigados no Centro Desportivo Municipal, né. Então, a experiência, eu acho que assim, foi muito gratificante, a gente se emocionou bastante por estar proporcionando aquele momento ali que elas, né, vão levar na memória, um momento assim de leveza, né, onde elas foram o centro das atenções e
que participaram elas saíram dizendo quando que vai ter cinema de novo, né? Talvez ali a gente não conversou com as mães e tal, mas não sei se tinha ali alguma criança que pode nunca ter ido ao cinema. Então, foi bem importante, assim, eu acho que é importante a gente levar esse afeto, né, esse momento para as crianças de leveza, perto de tudo que elas estão passando ali. Pois é, tu sabe, Silvia, para a gente assim, dialogar um pouco sobre exatamente por que eu também cheguei a esse projeto chamado Acolhimento pelo Cinema. Eu tive aqui no prédio que eu moro, em Porto Alegre, ele teve uma série de problemas, enfim, mas eu sempre digo assim, perto do que a gente vê por aí nos abrigos, não há nada, absolutamente nada que se reclamar. Eu fiquei cerca de 17 dias fora, eu tive que sair aqui do apartamento e fui para casa da minha namorada em Novo Hamburgo. E lá fomos fazer trabalhos voluntários em alguns locais, mas lá tem um local muito grande, é a FENAC, onde é feito lá a Feira do Calçado. Enfim, é um lugar, eu compararia inclusive ao CDM, o Centro Desportivo Municipal de Santa Maria, e em tamanho até é bem maior. Então, quando tu chega num primeiro momento, né, para fazer um trabalho de acolhimento, de ajuda às pessoas desabrigadas, se tem uma sensação muito difícil, mas ao mesmo tempo é aquilo que tanto a psicologia quanto várias coisas nos explicam, né, que é primeiro tu olha, tu vai te apropriando daquilo, vai primeiro tomando, né, ciência do que está acontecendo, vai te ambientando, vai vendo as pessoas e vai vendo de que forma, né, tu pode ajudar. Claro que eles tinham lá a equipe que vai dividindo as pessoas, cada um por um setor. Eu, em função da minha namorada ser psicóloga, ela fez um trabalho mais voltado ao acolhimento para as crianças, é um trabalho mais de recreação, que foi também para onde eu fui deslocado para fazer para brincadeiras lúdicas, contar histórias, né? E ao final da tarde, alguns dias eu presenciei sempre a exibição de filmes, né? E foi daí que nasce a ideia, então, do acolhimento pelo cinema, e foi daí também que eu busquei vocês do Cineclube da Boca, da Universidade Federal de Santa Maria, pela experiência que vocês têm, para a gente colocar à disposição, e quando o nosso programa, que está sendo gravado no dia 28 de maio, quando ele está indo ao ar, que é hoje, 6 de junho, muitos abrigos, né, vão ainda funcionar durante muito tempo. Então, a gente está colocando à disposição esse projeto, o Acolhimento pelo Cinema. É só nos buscar aí no Instagram, que vai ter lá o @acolhimento pelo cinema, e lá tem os nossos contatos. A gente está disponibilizando filmes a partir de uma curadoria que a gente fez e a partir de parceiras e parceiros, como, por exemplo, eu vou citar a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que tem mais de 20 anos de trajetória, que a Luísa Lins, que é a diretora da Mostra, nos colocou à disposição os filmes dela. Estou citando os filmes que estão na curadoria e no acervo da Mostra. Estou citando a Luísa como uma das tantas pessoas que tem nos buscado, né? E tem colocado à disposição. Mas falando sobre o Leonel Pé de Vento, o Jair Giacomini, que é o diretor do filme, ele foi uma das primeiras pessoas que eu contatei. Eu disse, Jair, eu queria muito o teu filme à disposição para liberar, para ser exibido em abrigos aqui no Rio Grande do Sul. Porque é um filme exatamente como tu diz, ele fala de afeto, ele fala de troca, ele fala da infância, mas ele é lúdico. E o Jair, bate pronto, assim, o Jair entendeu a nossa proposta, Silvia, que é fazer com que os filmes cheguem lá na ponta, mas lá na ponta quem é que vai exibir? É um ponto de cultura, é um cineclube, é um centro comunitário. E aí eu falei, olha, Jair, daqui a pouco a gente está tentando viabilizar também que os realizadores e realizadoras recebam por isso, né, para ter o seu filme licenciado aí, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar abrigos e quanto tempo vai se precisar disso. E até para criar depois uma cadeia futura de cineclubes, porque já tem uma série de cineclubes do Rio Grande do Sul, mas a gente pode, a partir daí, também criar uma série de espaços que venham a ser consolidados. E a resposta do Jair, né? O Jair disse assim, olha, pessoal, eu cedo o filme, tá cedido, né? Podem me exibir quantas vezes quiserem, se por acaso tiver algum tipo de remuneração, eu vou pegar. No caso dele, né? Ele disse assim, como eu tenho uma entrada mensal como professor, eu vou doar o meu cachê do filme, se entrar, para alguma instituição, para desabrigados, desabrigadas, enfim. Então isso demonstra também que dá para se criar, a partir dessas situações tão catastróficas, essa situação. Mas eu fiz esse preâmbulo todo, Silvio, para pegar a tua experiência como cineclubista, porque eu lá na FENAC, eu não participava diretamente da curadoria da escolha dos filmes. Nem vou citar o nome dos filmes, porque eram filmes estrangeiros,
brinquedos. E acho que naquele momento as pessoas estavam na melhor das boas intenções, e elas estavam exibindo, e as crianças assim naquela tensão, aquele momento mágico. E a gente tem que ter todo um cuidado também, que eu sempre digo assim, não façam foto com as crianças, as pessoas que vão lá ajudar, né, os voluntários, não façam fotos, não divulguem isso, não é para divulgar, a criança está lá num momento de extrema vulnerável, né? E aí eu queria pegar isso, eu lá assisti alguns filmes e via que as crianças assistiam, mas no final talvez faltasse um bate-papo com elas, né? Um do tipo, qual é a personagem que você gostou mais? Que parte do filme você gostou mais? E isso, qual é a atividade que vocês faziam em Santa Maria para quebrar esse gelo e tornar as crianças protagonistas das sessões? Sim, isso no cineclubismo até para alguns adultos, né, é difícil, mas se envolvem, mas para as crianças, assim, a gente chegou no final das sessões e o Paulo Teixeira puxou a conversa perguntando, e daí, vocês, o que vocês mais gostaram no filme? Qual o personagem que vocês gostaram? Esqueci de falar, assim, a gente procura aqui em Santa Maria, o Cineclube da Boca só trabalha com produções locais e regionais, né? Então são só filmes aqui do Rio Grande do Sul. Nesses últimos anos agora a gente está trabalhando só com isso, e a TV Ovo também procura trabalhar só com isso. Então os outros filmes que a gente pegou foi também da Mostra Ecofalantes, que no CD isso, fundamental de falar isso. Filmes lindos, assim, também sempre falando de amizade, de dificuldades que as crianças têm e daí buscam um sonho, reviver um sonho. Então a gente, na curadoria, a gente já pensou daí nesse bate-papo do final, como que a gente ia chamar a criança para esse bate-papo. Então a gente pegou assim nos personagens do filme, né? Tu já viveu isso, tu tem um coleguinha assim, o que tu gostou mais, o que tu faria? Para envolver eles nesse diálogo, de colocar eles no centro das atenções, assim, como que para eles falarem não só gostei, não gostei, é para eles se envolverem num momento lúdico, assim, do filme, para falar o que eles fariam ali naquele lugar, e também já no final da conversa, o que eles gostariam de assistir na próxima. Falamos para alguns, assim, a menina, essa menina fez um show lá na igreja, ela quis imitar a bailarina lá na frente, eu gostei da bailarina, eu quero fazer balé, eu quero ser bailarina. Eu disse, então mostra pra gente aqui na frente como que tu gostou, e ela foi lá pra frente e dançou como a bailarina do filme. Né? Enfim, eu acho que é isso, é envolver eles de uma forma lúdica, né? Só que a gente tem que ter um cuidado também, porque a gente é cineclubista, né? Não é nem pedagoga, nem psicóloga. Então, a gente conversou com alguns amigos antes, assim, né? De como envolver a criança, né? Pra gente não chegar e não fazer errado. Isso é uma coisa que aqui em Porto Alegre também tem vários voluntários, tem um projeto aqui chamado Cine Vida, que é ligado aqui eu acho que é o projeto de alfabetização do audiovisual lá da Cinemateca Capitólio, tenho quase certeza que é isso, que também estão fazendo sessões voluntárias, né, para crianças, e eu acho isso extremamente lindo dentro de desse momento doloroso que a gente está vivendo, mas é um momento lúdico que a gente tem que fazer, porque é fundamental, e nós como cineclubistas temos esse papel. Eu te confesso que além de ser cineclubista, como eu sou realizador, e como realizador eu ainda tenho uma especificidade, assim, que eu faço muitos documentários, eu aproveitei também essa experiência do documentário, né, que é quando tu chega também no lugar, tu observa o lugar, tu vê o que está acontecendo ali, para só depois começar a realmente, né, tomar alguns posicionamentos, assim. E lá na FENAC, em Novo Hamburgo, por exemplo, eu vi as crianças o tempo inteiro, Silvia, elas de uma forma lúdica, brincando conosco, né? Então, graças, aprendi muito, muito com as pedagogas que lá estavam, com as assistentes sociais, com as psicólogas, né? Que estavam algumas trabalhando, né, pelo município, e outras trabalhando de forma voluntária, né? E quando eu falo também no termo gênero, eu falo em mulheres, sim, porque eu notei nos abrigos, e nos abrigos que eu vou aqui em Porto Alegre também, que 70%, 80% do trabalho voluntário, assim, aquele trabalho mais de escuta, de acolher crianças, é feito por mulheres. Então é preciso que se diga isso com todas as letras. E lá na FENAC, quando eu via esses filmes, eu notava esse afeto também, né?
que as crianças eram tratadas, mas para elas, aquele momento do cinema, e é bem como tu disse no início, as crianças aí de Santa Maria, elas perguntaram quando é que vai começar o cinema, e é isso que nós, como cineclubistas, temos que ter em mente, né? Muitas daquelas crianças, às vezes, ainda não assistiram uma sessão de cinema, ou então não assistiram uma sessão de cinema num ambiente completamente diferente, que é num ginásio, que é num abrigo. Sim. Então, você coloca uma tela e tenta criar para elas o espaço mais lúdico possível, né? E aí, vamos conversar aqui para o nosso público saber, a Silvia, eu e mais um grupo de pessoas aí, a gente está trabalhando nesse projeto Acolhimento pelo Cinema. A Silvia falou agora do Paulo Teixeira, que é um cineclubista histórico em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Paulo, aliás, foi meu mestre, foi primeiro. Eu comecei a frequentar o Cineclube Lanterninha Aurélio quando o Paulo apresentava sessões. Eu agradeço muito a ele isso. Ele me ensinou como, né, apresentar e escutar as pessoas. O cineclubismo tem essa diferença. Quem é protagonista no cineclube é o público. O público. E isso é fundamental, né? E aí eu queria dialogar contigo sobre isso. Existem algumas regras básicas que a gente tem que seguir no cineclubismo. E que a gente, essa semana, inclusive, insisto, a gente está gravando no dia 28 de maio, terça-feira, no final de semana agora que passou, e, né, a gente tá, e hoje ainda, ontem e hoje, a gente está dialogando sobre o formato também a partir das nossas experiências que estão acontecendo, ou seja, a catástrofe ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? São milhares de pessoas desabrigadas, os abrigos estão aí e a gente está aprendendo fazendo, né? Tá aprendendo também fazendo. Por mais que a experiência cineclubista a gente já tem de anos e anos, não tem como. Essa experiência a gente nunca teve, de ter uma experiência de ir para um abrigo para crianças que estão fragilizadas e exibir. Portanto, a gente tem que pegar essa experiência de pedagogas, assistentes sociais, de psicólogas, enfim, de pessoas que estão preparadas e também aprender com elas. Mas nós, no cineclubismo, a gente tem algumas regras. Eu queria conversar contigo sobre isso, porque quem vai organizar lá na ponta a sessão tem que saber disso. Vamos conversar um pouco sobre alguns pontos, Silvia, que são fundamentais para uma sessão cineclubista dar certo num abrigo que está ali exibindo. Eu te proponho assim, eu vou abrir com uma primeira, que aliás foi uma sugestão tua, né, a partir do que eu acho que é aquela questão de, testar antes, colocou a tela, colocou o note lá, ou o dispositivo que vai disparar, porque hoje em dia, às vezes, tu consegue conectar até com um celular, consegue cabear e colocar na tela, mas enfim, testar o filme antes é uma coisa fundamental, né? Testar se o áudio está funcionando, porque aquela sessão, aquelas crianças que estão indo lá, elas precisam ter a melhor sessão possível. Então, isso é uma das coisas fundamentais, que é preparar essa sessão antes, colocar, vai exibir 3 curtas, testa os 3 curtas antes, coloca eles numa playlist organizadinha, para quando der o play, os curtas funcionarem, o áudio está bom, a imagem está boa. O que além disso tem que ter, Silvia, nessas nossas sessões cineclubistas? Fora essa pré-produção, que foi uma sugestão do Paulo. Do Paulo Teixeira. Nós conversando, assim, porque a gente tem que buscar o aconselhamento, né? Além dos profissionais de como envolver as crianças. Bom, eu acho que fora a pré-produção e esses testes com o filme para que dê tudo certo, né? Que é o momento delas ali. Eu acho que, assim, após a exibição dos filmes, acho que deixar elas, assim, se expressarem durante os filmes. Porque a gente não pode colocar elas sentadinhas umas cadeiras e dizer que tem que ficar quietinhas, né? Lá no CDM tinha um menino que queria passar na frente do projetor o tempo todo porque ele queria ele queria entrar na tela e participar do filme, né? Deixamos, mas assim, deixar eles assim livres, né? Nesse espaço ali. Perfeito. Claro que a gente vai com várias monitoras, assim, que a gente senta junto com eles lá no meio, mas eu acho que dá essa liberdade para eles de serem os protagonistas daquele momento. Vocês estavam num grupo de quantas pessoas, Silvia, só para ir lá nos abrigos em Santa Maria? Nas sessões? Aqui em torno de 7 a 8 pessoas. Para ver como é importante esse trabalho. O pessoal da técnica e mais a turma que foi para se envolver com eles ali, sentar junto no público, né, como espectador ali, para ficar dando atenção para eles. E eu acho que ao final, outro cuidado, né, outra premissa assim, do cineclubismo é não tentar fazer assim que seja um clima que eles não sejam obrigados a falar ou a conversar ou a debater, né? Ter um envolvimento de que estão ali porque eles querem e
ter esse envolvimento, assim, de não obrigar ninguém a conversar sobre o filme, a debater sobre o filme, né? Eles estão ali porque... Por isso que é importante a gente ter esse aconselhamento, porque a gente é cineclubista, a gente sabe, gosta e tá ali, fica para conversar, mas acho que tem em relação às crianças, essa exibição para criança é ter esse cuidado, assim, de não ser uma obrigação para eles, né? Envolvê-los de uma forma de que eles participem ali daquele momento porque querem e porque gostaram de algo que viram no filme. Por isso que eu acho que tem que ter todo esse acompanhamento de sentar ali no meio da exibição com eles, de ir conversando sobre o filme enquanto o filme está sendo exibido. Vou ver. Tu sabe, Silvia, que a gente tem experiência, enfim, tanto aí no Festival Santa Maria de Cinema, já fiz várias sessões para crianças, né? Várias sessões, assim, sessões na Praça Saldanha Marinho, sessões no Teatro 3 de Maio, sessões no Cineclube Lanterninha Aurélio, na Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, mas cada sessão para crianças é uma boa surpresa que tu recebe, né? Tem crianças que interagem logo de início, tem crianças que ficam absolutamente em silêncio, mas quando tu vê, ela participa e aí ela vem com uma frase que tu não esperava e quando tu vê, ela tá absolutamente integrada e estava por dentro de tudo que passou, mas sempre foram sessões diferentes, porque eram sessões ali no meio de um festival, ou então as sessões que a gente fez para crianças em cineclubes sempre eram escolas convidadas, Agora não, essas sessões nos abrigos aqui das crianças que estão tendo que ficar abrigadas por tudo que aconteceu nessa catástrofe, das enchentes, elas também estão fragilizadas. Portanto, essa escuta ela ainda tem que ser uma escuta muito maior, né? Esse respeito do momento, sim, ouvi-las, né? De realmente tem que ser uma escuta. Deixa ela participar na hora que ela quiser, da forma que ela quiser. Esse exemplo que tu deste do menino que passava na frente do projetor é um exemplo mágico, porque é isso, eles querem interagir e muitas vezes a forma de interagir é uma forma que na hora surge, né? Então, esse respeito, eu tenho falado muito, né? Como eu disse no início do nosso programa, o projeto Esse Acolhimento pelo Cinema, no momento que a gente começou a divulgar, que a gente está disponibilizando links de filmes infantis para ser exibido nos abrigos e centros comunitários, enfim, outras pessoas entraram em contato também, né? Professoras para exibir em escolas, professoras dizendo, ontem teve uma professora que me ligou dizendo o seguinte, ela disse, eu quero exibir aqui na escola porque as alunas e os alunos voltaram para a aula, mas elas têm pessoas conhecidas delas, que estão, de uma forma ou de outra, sofreram, ou diretamente ou indiretamente. Então, eu quero tornar também o cinema, por meio desses filmes, um espaço lúdico para elas. E eu falei exatamente isso. Eu disse, olha, professora, é fundamental, né? A senhora vai coordenar tudo. Só faça isso, teste antes, né? Ver se está tudo ok o equipamento, né? Porque essa escola tinha equipamento, então isso também é legal, né? Tem muitas escolas que já têm, falta para eles exatamente o filme. Nós, como cineclubistas, podemos dar o link. E falei assim para ela, mas professora, por favor, escute elas. O cineclubismo ele tem essa característica. Escute as crianças, diga... Até para a senhora nos dar um retorno depois, dizer qual filme elas gostaram mais, por que elas gostaram mais, né? E eu acho que isso é o nosso papel também como cineclubista, dar esse retorno também para quem vai organizar lá na ponta as sessões, né? Sim, Uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar é um cuidado na curadoria dos filmes, nesse momento dos abrigos. Um cuidado, sabe? Filmes leves, né? Que não vão mostrar histórias tristes, passar essa mensagem de afeto, de amizade, realização de sonhos, né? Mas filmes leves, sem histórias tristes nesse momento para eles. E outra coisa que tu falaste aí que eu lembrei também, aqui em Santa Maria também nos procuraram através do projeto e do acolhimento, né? Que a gente está entrando em contato com os locais, pedindo para passar em outros locais, a Casa de Apoio à Criança com Câncer, no Lar de Miriam. Então, essas pessoas, né, que são responsáveis por esses, ficaram sabendo do projeto e já nos buscaram para ver se a gente pode também levar as exibições para esses lugares. Centros comunitários também. Eu acho que isso, né, Silvia, é o teu trabalho, é o meu trabalho voluntário. Eu acho que é isso, é levar essas... E todo o pessoal do Cineclube da Boca, da TV Ovo, enfim, do Cineclube Lanterninha Aurélio, aí de Santa Maria, porque a nossa função é fazer chegar isso, que tu e eu temos essa mesma conclusão, que é quanto mais pessoas tiverem acesso, e
quanto mais crianças tiverem acesso a esses filmes, e como tu bem falou, nesse momento a curadoria é muito importante, né, ter esse cuidado. Eu, quando falava com a Luísa Lins semana passada, que é curadora da Mostra de Cinema Infantil de Floripa, imagina, ela tem mais de 20 anos de curadoria só de filmes infantis, né? Então a gente dialogava muito sobre isso também. Ela dizia da importância dessa escolha nesse momento no Rio Grande do Sul. Ela já está apoiando esse outro projeto aqui de Porto Alegre. Ela está cedendo DVDs e ela me dizia assim, Cassol, há que se ter muito cuidado nos filmes a serem exibidos, que vem ao encontro disso que tu fala, Silvia, que é esses filmes que tem que ter afeto, mas que tem que ter muito cuidado nessas histórias, né? Porque se tu vitimiza novamente a criança que já está ali num momento muito pesado, a sessão não acaba tendo o objetivo principal dela, que é tornar aquela sessão uma sessão leve, e aquilo que eu digo também, né, respeitando o próprio estatuto da criança e do adolescente, né, ou seja, tornar elas, apropriar elas de cidadania. O que eu tenho dito também, assim, né, Silvia, no futuro, essas crianças virem a frequentar cineclubes, a fomentar cineclubes nas suas escolas. Eu já tenho dialogado com muitas pessoas que estão coordenando abrigos no sentido de que, bom, a posteriori, o que vai acontecer? Dá para manter aí na comunidade? Vamos criar um cineclube, pode ser algo que venha a manter o cinema presente, né, nessa comunidade. E pode ser, inclusive, porque a gente sabe que a cultura, ela sempre na pandemia a gente teve esse exemplo, né, a cultura foi fundamental para as pessoas passarem por aquele momento. E agora, novamente, a cultura, o entretenimento, tem alguns abrigos que a gente vai, ou que vê, ou que sabe, ou que vê pelas redes sociais, né, artistas, músicos, atrizes, pessoal do teatro se reunindo, enfim, as mais diferentes manifestações artísticas indo lá no abrigo e fazendo com que aqueles momentos daquelas crianças, daqueles adultos, possam ser um pouquinho menos pesados, né, do que são desses abrigos. Então, eu acho fundamental esse trabalho que vocês fizeram, eu acho fundamental o trabalho que vocês do Cineclube da Boca estão fazendo junto com o projeto Acolhimento pelo Cinema. Esse cadastro também que está sendo feito, né, de todas essas entidades que têm entrado em contato conosco também, acho isso super importante, porque também esse cadastro serve para a gente entender um pouco de quantas entidades também estavam atrás de filmes. Sim. E foi dessa forma também que a gente acabou, o projeto é criado e daqui a pouco um coletivo de pessoas cria o projeto e quando a gente vê outro coletivo de pessoas está atrás de um projeto como esse, né? Sim. Bom, Silvia, assim, vamos partir para a gente encerrar. As perguntas que eu tinha aqui basicamente eram essas. É um programa extremamente diferente para mim, assim, que venho fazendo. Esse é o 15º, né? E eu vinha fazendo telas latinas com muito entusiasmo, né? Com muita alegria. E hoje eu estou fazendo telas latinas assim, que eu vou chamar de telas latinas de acolhimento pelo cinema, porque é um telas latinas que a gente está no meio do Rio Grande do Sul ainda nesse momento que a gente tentando se ajudar. Hoje até eu conversava com alguém, Silvia, dizia isso, eu falei, bom, se não pode voluntariar, que muita gente às vezes não pode, às vezes está envolvido em outras coisas, se não pode ajudar financeiramente, que às vezes também não tem como, bom, tem uma forma que às vezes entrar em contato com alguém, perguntar se está bem, às vezes mandar um WhatsApp, colocar num grupo de pessoas, tá todo mundo bem aqui, já também é uma forma de ajudar. A gente tem encontrado várias formas, mas a forma que a gente encontrou para esse podcast aqui também é uma forma de ajudar. Quando eu falei com o Paulo Vaini e com a Carol Bauman, que são, né, a coordenadora e o coordenador dos produtores desse podcast, eu falei, olha, a minha forma nesse momento, até pela minha saúde mental também, de ajudar, é fazer um podcast voltado para o acolhimento pelo cinema, porque também é uma forma de ajudar, porque quando ele for ao ar, que está indo ao ar nesse 6 de junho e vai ficar aí, é importante a gente datar que a gente está vivendo este momento doloroso para todos nós, mas que a gente está tentando encontrar algumas saídas. E uma das saídas é pelo acolhimento pelo cinema, exibindo filmes para crianças. Queria que tu deixasse assim, Silvia, eu não gosto dessa palavra final, assim, eu acho isso meio tão pouco mensagem, o conselho, mas eu queria uma palavra tua, assim, do que tu vivenciou até agora nesses dias
dessa enchente toda, alguns chamam essa tragédia, eu digo sim, é uma tragédia, só que tem tanta gente que tem culpa para a gente chegar onde a gente chegou, mas como eu disse lá no início, isso a gente trata num outro programa, numa outra forma. Como é que foi a tua experiência, Silvia, nesses dias aí que a gente está vivendo? Eu acho que a gente está num momento bem fragilizado, né? Que até quem está bem não está bem aqui no Rio Grande do Sul. E, assim, vivenciando essas experiências aqui, que foram poucas, né? Mas eu percebi o quão é importante a gente olhar para o outro. Não é uma mensagem, mas acho que não custa nada a gente olhar para o outro. Faz bem para o outro e para nós, né? Fundamental, Silvia. Então, assim, eu te agradeço até porque tu também é uma pessoa que olhou para as outras pessoas, foi lá exibir filmes, vocês foram nesse coletivo exibir filmes, depois tu de bate-pronto, tu já te colocou também junto com o projeto Acolhimento pelo Cinema, tá aí liderando o projeto junto com muita gente, né? Coletivamente a gente está fazendo isso, então eu acho que é isso, é um momento que a gente está fragilizado, tem muita gente que precisa da gente nos abrigos, tem muita gente que precisa de escuta, tem muita gente que está na casa de um amigo, de um parente. Eu, nesses dias que fiquei fora aí da minha casa, em função de tudo que aconteceu aqui em Porto Alegre, eram dias que eu passava muito pensando nisso, ao mesmo tempo que eu me sentia fragilizado, mas eu dizia assim, que eu estou aqui não é nada perto do que eu vejo quando saio e quando vou ao abrigo, né? Sim. Então eu tenho mais que dar e tentar resolver isso, né? E quero agradecer aqui de público também ao Paulo Vaini e a Carol Bauman, do Adjuntos Podcast, por aceitarem a minha proposta de fazer um Telas Latinas diferente hoje, um podcast diferente, a gente falar isso para as pessoas. Então, quem está nos ouvindo, a gente coloca à disposição o nosso projeto. A Silvia, lá em Santa Maria tem mais de 10 pessoas envolvidas, aqui tem pessoas envolvidas em Porto Alegre, pessoas envolvidas em Canoas, em Novo Hamburgo. A gente já recebeu contatos de 12 cidades diferentes, então assim, para ver o tamanho que as pessoas estão entrando em contato, a gente já mapeou de saída 15 locais que já estão solicitando a nós os filmes, então, ou seja, há uma demanda muito grande por receberem filmes, né, em abrigos, em centros comunitários ou outros locais, como tu falou. Então, nesse dia 28 de maio, que a gente está gravando, eu quero agradecer ao coletivo Adjuntos Podcast por nos dar esse espaço, que para mim foi muito importante também, Silvia. Me permite isso de também falar um pouco. Eu estava precisando colocar para fora um pouco e ser escutado por ti também, né? Eu acho que foi o que eu talvez não sei mais ter falado até agora, porque eu também a gente está muito, como tu falou, está todo mundo se ajudando, mas a gente está todo mundo fragilizado. Fragilizado, né? Mas eu acho que é isso que tu falou, uma ajudar a outra, um ajudar o outro, e dessa forma a gente vai conseguir. Tem muita gente que é muito difícil da gente falar qualquer coisa, que nem eu digo, tem pessoas que a gente pode sentar e escutar, é o que a gente pode fazer, não tem o que falar, mas escutar a gente pode. Mas vamos lá, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai conseguir olhar para isso e tomara, e vou encerrar dessa forma, tomara que as pessoas assim reflitam muito sobre isso e entendam que é importante a gente ver o que aconteceu e saber que a nossa cidadania, a gente pode escolher os rumos para o futuro do país que a gente quer, do estado que a gente quer e das cidades que a gente quer e de gestores que respeitem o meio ambiente, tá? Então, obrigado, Silvia. A gente encerra e é isso. Até o próximo Adjuntos Podcast Coletivo e até o próximo Telas Latinas. Adjuntos, a gente pode mais.